Muito boa tarde, com alegria que aqui nos encontramos, mais uma terça-feira, hoje já dia 20 de junho, tá passando a vida, hein? O tempo tá correndo, então vamos aproveitar cada oportunidade, cada amanhecer, gente, cada amanhecer é uma bênção para nós, quando nós abrimos os nossos olhos e estamos ainda encarnados nessa escola, porque a terra para nós, espíritos encarnados, nada mais é que uma escola. Feliz daquele que já está assim em pós-graduação, já está lá na frente, né? Mas não importa, todos nós estamos tendo essa chance, então vamos aproveitar. Reclamar menos, sorrir mais, ser mais feliz, porque a vida está seguindo. E eu até li uma matéria bastante interessante, vocês devem ter visto provavelmente, do homem mais feliz da Terra, do mundo. Eu, assim que tiver a chance, eu vou passar na palestra para vocês. Então, realmente, isso foi detectado cientificamente, hein? Não é só dizer que ele é o homem mais feliz, não. Ele é realmente, foi detectado por ressonâncias e uma série de aparelhagens, né, que comprovou que ele é um homem feliz. E olha que coisa linda isso, né? Às vezes a gente reclama tanto por bobagem, por tantas coisinhas pequenas. Então vamos nos observar, nos conhecer e tirar proveito da nossa atual reencarnação. Bom, após esse introito, vamos fazer a nossa prece, né? Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais essa chance que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para fazer o estudo da tarde. Uma boa tarde para todos. Antes da gente iniciar essa lei aqui, ficou só da lei de igualdade um comentário a respeito da igualdade perante o túmulo, que são duas perguntas que Kardec faz sobre essa importância de fazermos muitas homenagens e túmulos belíssimos, né? Se isso tem a ver, né? Se isso é necessário. E, obviamente, pelo que a gente está aprendendo até agora, não. Né? Isso é um orgulho, é uma vaidade, segundo os espíritos, porque nós temos que ter respeito, cuidado, né, com aquele corpo que foi o templo da alma durante o tempo que ela teve reencarnada. Mas todas as pompas, isso, o espírito mais evoluído, ele não dá valor a isso, ele não liga para isso. E mesmo aqueles familiares que o fazem pensando, né, no espírito que vai gostar, os espíritos dizem que é mais por conta da vaidade daqueles que aqui ficaram também e muito menos por conta daquele que foi. Que muitas vezes, até mesmo a própria urna, alguns escolhem a mais simples, mesmo tendo posses e podendo pagar, escolhem as mais simples, porque isso realmente não faz sentido, não tem muito valor. E o local também a ser sepultado, quantas vezes uma pessoa desencarna fora da cidade, fora do seu ambiente, e não tem, muitas vezes, condições assim fáceis de translado, e é um transtorno isso na família, porque ele não ia gostar de ficar lá, ela não ia gostar de ficar longe. O espírito está fora do corpo, isso não tem mais importância para o corpo. E as homenagens que se queira fazer no túmulo são por conta realmente dos encarnados, porque os nossos irmãos, os nossos afetos, amores, não estão lá.
eles não estão sepultados ali. Quem está ali, melhor dizendo, o que está ali, são todos os gases, todos os materiais, todos os minerais, tudo que compôs aquele corpo, que nem é mais corpo, que também já se reintegrou na atmosfera. Então, ficando ali os ossos, né, não tendo mais razão para que esses espíritos se importem com aquilo ali, né? Quando eles são homenageados lá no túmulo, por conta de visita dos parentes e outras situações, eles até vão, porque são chamados, vão participar, mas eles não estão lá, né? Então não faz muito sentido. Agora, não condena quem faz, não condena quem está indo, quem vai, né? As homenagens que são feitas, se tem pompa ou não, cada um faz aquilo que acha que deve fazer, aquilo que o seu coração manda. Mas os espíritos deixam bem claro que isso não tem importância para o espírito. E se tiver, caso o espírito se contente muito com isso e goste muito disso, é bom até não fazer para ele conseguir diminuir um pouquinho a vaidade dele, que isso vai com certeza prejudicá-lo, a vaidade dele, não é as homenagens que se faz aqui não, mas a vaidade dele em gostar de tudo isso, e com certeza estará prejudicando a sua reintegração ao mundo espiritual, ao balanço da vida que levou, porque continua ainda muito assim atrelado às coisas deste mundo. Então, cada um faz do jeitinho que acha que deva fazer, mas sabendo que para a alma isso não tem assim tanta importância. Bem, vamos entrar agora na lei de liberdade, que, como todas as outras, é de extrema importância, sendo que essa daí nos esclarece muito sobre a questão da nossa alegria ou da nossa tristeza, porque fala do livre-arbítrio. Focaliza, tanto que nós hoje não vamos entrar no livre-arbítrio, porque tem coisas antes, não precisamos correr. Lá vem a bênção. Lá vem a bênção. Então, a gente precisa observar bem todos os conceitos para chegarmos até a questão do livre-arbítrio, porque é o bom ou o mau uso dessa liberdade que vai fazer a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa desgraça ou a nossa graça, né, ou a nossa felicidade. Então, é importante. Essa palavra liberdade, ela tem um som maravilhoso, ela tem uma pronúncia, né? A prosódia dessa palavra é gostosa. Liberdade é algo que a gente gosta de falar. É agradável, essa palavra é agradável. E também o seu conceito também, né? Talvez a gente que tem essa liberdade, nós moramos entre tantos problemas, né, que nós enfrentamos aqui no nosso país, mas ainda contamos com muitas liberdades, né? Com muitas facilidades e claro que isso dependendo de cada um, né? Dependendo de cada pensamento, de como nós estamos, né, inseridos, ou assim, onde estamos inseridos, no grupo familiar, no grupo profissional. Claro que isso vai depender. Mas aqui nós temos liberdade de crença, liberdade de expressão, e isso é algo assim sem preço, né? Talvez só quando a gente perde a liberdade, de alguma forma, é que a gente dá valor a ela. Liberdade é algo que assim, não tem preço. E a gente acaba, assim, no sentido geral, no contexto geral, nós estamos sempre perdendo uma liberdadezinha aqui, uma liberdadezinha ali, né, no contexto geral, assim, né, bem abrangente desse conceito, a gente acaba sempre,
né, atrelada a alguma coisa que nos impede, às vezes, de fazer como nós gostaríamos de fazer. Mas isso é natural. Isso faz parte de um mundo como esse nosso, que é um mundo de provação e expiação. Então, nós vamos ver que o livre-arbítrio, ele é sempre relativo. Ele nunca é absoluto, né? Então, vamos andando aqui para a gente ver. Olha só essas duas citações dessas duas personalidades, né? Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Né? Isso aqui de Mandela. Então, realmente foi uma pessoa, né, ímpar, de uma competência assim, moral e, claro, com todos os defeitos que todos nós temos, né, cada um com os seus, mas foi uma personalidade incrível e deixou aí belas lições para nós, né, no que diz respeito ao preconceito e uma série de outras coisas valiosíssimas, né, que esse homem deixou aí para a gente. E isso aqui é muito verdadeiro, né? É por isso que nós não podemos gozar de plena liberdade, por conta disso aqui, ó. Viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Quando nós temos que respeitar e melhorar a liberdade dos outros, muitas vezes nós temos que nos frear em alguma coisa. Não podemos fazer do jeito que a gente quer. Até porque, graças a Deus, que nós temos essas limitações aí, porque senão estaríamos errando o tempo todo, porque somos espíritos inferiores. Então, a nossa liberdade, ela está relacionada ao nosso conhecimento. Senão, a gente não tem, né? Nós só poderemos ser livres para escolher alguma coisa quando a gente conhece aquilo que vamos escolher. Aí sim, a gente está livre para escolher com sabedoria. Do contrário, não. Então, ter plena liberdade, dar plena liberdade a alguém que tem pouco conhecimento é um erro. E se fizermos uso, vamos errar o tempo inteiro. Então, é importante demais que a gente tenha realmente leis que regulem isso aí para a gente não cair tanto em erro, né? Aqui nós temos de Miguel de Cervantes, que eu achei maravilhoso também. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Isso é verdadeiro, deu. É o presente de Deus. Isso é um presente de Deus. Isso é realmente assim o grande, assim a preciosidade, né? O grande brilhante que a gente pode carregar, né, na nossa vida. E este foi dado por Deus, porque Deus não nos dá nem graça, nem desgraça, nem saúde, nem doença. Não, Deus não dá aí nada para ninguém. Mas isso Ele deu. E como consequência desse presente que nos foi dado, nós temos que usá-lo muito bem para que a gente possa, aí sim, construir a nossa vida, que será mais ou menos feliz de acordo com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Então, isso realmente é um presente de Deus. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala. Nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. Belíssima esse parágrafo, né? Belíssima essa citação de Cervantes. Eu achei uma das mais lindas que eu já vi a respeito de liberdade. Porque ele coloca a liberdade como realmente aquela pedra mais preciosa, e ela é isso. Né? Então não há no mundo nada que possa ser maior do que isso, que possa ser mais valioso do que isso, não resta dúvida. Então é importante demais que a gente avalie, né, e dê realmente a importância
que se deve dar a essa bênção aí, que não foi por acaso que esse foi, junto com a vida, né, o grande presente de Deus, que é soberanamente justo e bom, que escolheu muito bem o presente para nos dar. Na 825, Kardec comenta, depois que perguntou se há posição em que o homem pode gozar de plena liberdade, não há, né? Então aqui nós temos, não há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. Todos necessitamos uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então não há possibilidade, por isso, porque nós estamos sempre interagindo, precisamos das pessoas. Desde a hora que a gente abriu os olhos aí para o mundo, nós precisamos das pessoas. E se formos colocar a nossa vida num esquema menorzinho assim, para a gente ilustrar melhor, o dia que a gente passa. Desde a hora que a gente acorda, que abre os olhos para um dia, para um novo dia, nós precisamos das pessoas, porque nós vamos usar coisas que não fizemos, consumir coisas que não fizemos. Não? Então a gente precisa das pessoas. Né? A gente precisa dos outros, somos dependentes dos semelhantes, até mesmo para falar. Né? Porque quem não ouve falar, não aprende a falar. Por isso que os surdos são mudos, porque eles nunca ouviram, não sabem como falar. Podem não ter nada na organização, né, da fala, mas se nunca ouviram, eles não vão falar. Então a gente precisa sempre das pessoas. Liberdade absoluta, segundo os espíritos, só a do eremita no deserto. Ele está sozinho ali. Aí ele está gozando de liberdade absoluta. Porque não tem ninguém, ele está só, né? Ele está em plena solidão mesmo. Aí ele pode fazer o que ele bem entender. Ainda assim, entra a questão da relatividade. Porque ele não pode fazer tudo o que quer, porque ele não dispõe de meios para isso. Então, ainda assim, ele não está, né, podendo realizar tudo o que ele deseja, porque ele está sozinho num deserto, não tem nada. Então ele pode querer se alimentar e não pode, então ele não vai poder, mesmo que ele queira. Então ele não é livre para se alimentar do jeito que ele quer, porque ele não tem nada. Então ainda assim nós vemos que existe sempre alguma coisa que vai limitar o nosso poder de escolha. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Claro, cada um tem seus direitos e para que os direitos de alguém sejam respeitados, eu tenho deveres para com aquele que está ali junto comigo. Na 827... encontramos isso aí, a obrigação de respeitar os direitos alheios não tira do homem o direito de ser senhor de si. Senhor de si. Em quê? Nas decisões que ele vai tomar, nas atitudes que ele também vai ter. Ele é senhor de escolher isso aí. O fato de ele ter que respeitar o outro não tira isso dele. Ele tem que respeitar e ele vai tomar a decisão dele para fazer isso. Então, ele é livre para tomar a decisão. Se ele toma a decisão errada, vai ter que responder por ela. Não tem a menor dúvida sobre isso, né? Esse senhor de si, né, esse direito da pessoa, do cidadão, é um direito que vem da natureza. E ninguém pode impedir. Por isso que a gente não pode, né, ficar impondo as nossas opiniões, as nossas vontades sobre ninguém, porque as pessoas são livres para elas fazerem as suas escolhas. Claro que tem que haver o respeito, aí cada um vai tomar atitude de acordo com a sua consciência, né, que também é livre. Certos homens têm opiniões liberais, mas são déspotas no lar e com os seus subordinados.
Aí o que acontece aqui, ó? Possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer, mas não o fazem. Isso aqui é muito sério. Eu até procurei uma historinha que está na literatura espírita, se eu não me engano, eu acho que ela é do Richard Simonetti. Eu acho que é dele, não tenho certeza. Mas eu não encontrei essa história para reler e contar para vocês a respeito de um orador do centro, né, que no centro espírita era um espetáculo, era uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, bondosa. Parecia que estava sempre com toda a paciência do mundo, né, era uma pessoa meiga, né, delicada, e no entanto, quando chegava em casa, era um verdadeiro tirano. E isso acabou sendo descoberto por alguém que, precisando dessa pessoa, né, de conselhos desse orador, que ela conhecia só na casa espírita, e ele tinha dado liberdade dela o procurar, então ela foi procurar. Quando ela se aproximou da casa, ela ouviu um diálogo que não foi muito agradável, que ela estava bem próxima e deu para ouvir porque estava exaltado demais, da rua estava ouvindo. Aí quando ela percebeu que era ele, ela voltou pelo que ela ouviu, né? Porque realmente o que ela via e conhecia não era o que era na realidade. Era uma pessoa que conhecia tudo sobre isso, né? Que reunia isso aqui, né? Olha aqui, ó. Possui a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. E, no entanto, mesmo que alguém chegasse e falasse isso, né? Não aceitaria, por quê? Porque fazia achando que estava certo. Que tinha que impor a sua vontade, que tinha que ter autoridade, que tinha que ser assim para poder educar seus filhos e manter a organização da sua família. Então, na ideia dele, isso era válido, era assim, né? Mas realmente ele estava equivocado. É assim que muitas vezes a gente distorce algumas coisas, alguns conceitos espíritas que a gente ouve no centro, e pode dar confusão. Eu já tive alguns problemas com isso, né, com pessoas que tiveram alguns problemas em casa, e a desculpa que a pessoa que estava causando o problema deu foi que tinha ouvido aqui no centro espírita, numa palestra minha, aquele conceito, só que interpretou e entendeu do seu jeito. Do seu jeito. Então a gente, às vezes, pode falhar, faltando uma explicação melhor, né? Faltando, assim, alguma palavra que possa fazer a diferença ali para a pessoa interpretar, mas aí é bom que a pessoa procure se esclarecer e até perguntar para a própria pessoa, porque não é possível que a pessoa não esteja vendo que não pode ser assim, por conta de todo um contexto da doutrina espírita, né, que foi o caso dessa pessoa, né, que até depois me procurou, né, a que se sentiu lesada, me procurou para perguntar o que era aquilo. Eu falei, olha, realmente não consigo te dizer, né, essa questão, porque vai ser a minha palavra contra dele. Eu só gostaria que você frequentasse um pouquinho as reuniões e ouvisse as palestras. E essa específica que você está dizendo, eu posso fazê-la, e você vai ouvir. Não é isso que ele entendeu, não é isso. Então, é assim que às vezes as coisas acontecem com aquilo que a gente também, não é só com o que a gente ouve, é com o que a gente estuda. Né? A gente interpreta muitas vezes as coisas de acordo com o nosso pensamento, com as nossas conveniências. Não é? Como era, né, uma pessoa mais autoritária, então entendia dessa forma que tinha que ser assim. Né? E não é. Então isso aí é muito mais comum
do que a gente imagina. É essa questão, ó, certos homens têm opiniões liberais para os amigos, opiniões liberais na instituição que frequenta, nem sempre, às vezes na própria instituição, nem são opiniões tão liberais, mas é aquela história, dentro dos templos religiosos, todos nós somos bonzinhos, né? Somos anjos, né? Todo mundo é bonzinho, mas vai para o mundo, vai para o dia a dia, somos testados, é ali, no dia a dia, na convivência, nas coisas que acontecem que a gente não gosta, né? Quando nos atrapalham, quando ferem os nossos interesses, ali que nós vamos realmente dar a conhecer quem nós somos. Por isso que a gente não pode endeusar absolutamente ninguém, idealizar nada, né? Porque realmente dentro dos templos religiosos, né, todos nós somos bonzinhos, somos ótimos. Mas na verdade, quem está dentro dos templos religiosos não está por acaso ali, está para aprender, como todos aqueles que não estão, que estão procurando às vezes outro caminho para um aprendizado que não seja um templo religioso, somos espíritos inferiores. Nós não reunimos conhecimentos que vão nos dar sabedoria ainda não. Então a gente depende. Por isso que a gente procura esta ou aquela religião que possa nos ajudar, né, a ser pessoas melhores. Por isso é que muitas vezes a pessoa tem uma ideia, né, da outra dentro de uma instituição religiosa e, na verdade, não é bem aquilo. Todo mundo é falido e falível. Então, a gente já errou muito e continua errando, até que a gente aprenda a não errar mais. Aí já não vamos estar mais, né, em planos de provação e expiação. Mas todos nós que estudamos uma doutrina tão esclarecedora como essa, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Essas opiniões liberais, elas têm que estar dentro da nossa vida realmente, quando elas são assertivas, né? No nosso trabalho, na nossa casa, para que a gente possa ter um comportamento e uma atitude de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. Senão seremos meros cabides de conhecimento, né? Vai ser igual a raposa, que eu já contei várias vezes a história. Não adianta a gente memorizar a codificação inteira, a Bíblia inteira, né? Não adianta nada disso. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo. Não adianta ler 4 ou 5 livros por semana se a gente não interpreta aquilo ali direito, se aquilo ali não serve para a gente fazer reformas na nossa vida. Senão não adianta. Para quê que eu estou fazendo, que eu estou acumulando tanto conhecimento? Para na hora que eu preciso não saber usar? Ou não ter retido nada que possa me ajudar na hora? Então é preferível o coelho, que corre e faz isso muito bem. Pelo menos se salvou, né? Dos cães. E assim a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós somos muito cobrados dentro da família que a gente está vivendo, né? É ali. É ali que a gente tem que demonstrar que realmente a gente está melhor. Não é deixar, né, o crachá desta ou daquela religião do templo religioso e ir para casa dando vazão a todas as nossas, né, os nossos desejos e aquilo que a gente ainda é de inferioridade. Assim não adianta muito, né? A gente só vai para um templo religioso e não resolve muito a nossa vida isso. Então aqui, ó, sabem o que devem fazer, mas não fazem. Não fazem ou não fazem porque não acha que esteja errando ou não querem fazer por conveniência, né? Não querem fazer o esforço para mudar um pouquinho, para fazer uma reforma íntima, né? Desvencilhar-se um pouquinho do orgulho, do egoísmo, né? Do autoritarismo. E isso não tem mais lugar no mundo. A gente sabe que as pessoas que são assim, elas acabam ficando de lado, porque ninguém suporta, né? Uma pessoa, nós vamos ver que esse tipo de personalidade acaba fazendo uma coisa
que é extremamente nociva. E isso a gente vai ver aqui dentro dessa lei de liberdade, que é a escravização da pessoa. Quem é assim acaba escravizando aquele que convive com ele. Porque tira do outro a liberdade. Porque impõe a sua vontade e o outro não fica sufocado para poder viver. Então isso acaba sendo muito sério, né, na vida da pessoa. Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Isso é um comentário de Kardec a essa questão. Né? Tanto que tem uma historinha que a gente de vez em quando conta sobre um outro orador que desencarnou, foi para o plano espiritual e se viu em muitas dificuldades para se reintegrar à dimensão espiritual. Né? Ele se viu com muitas dificuldades para isso. Estava sendo difícil para ele. E estava precisando de muita ajuda. E ele, logicamente, trabalhou muito, tinha conseguido também muitas coisas boas, fez muitas coisas boas. Aí logo ele foi socorrido, né? Foi socorrido por um grupo de assistência, de espíritos que o assistiu, e ele reconheceu uma pessoa. Aí ele falou assim, mas eu te conheço. Ele falou assim, conhece? E quando eu soube que era o senhor, eu logo me prontifiquei para vir ajudar. Ele falou, mas você me conhece de onde? Ele falou, eu conheço o senhor da casa espírita. O senhor não era orador numa casa espírita? Aí a pessoa disse que era. Ele falou, pois é, eu frequentava essa casa espírita. Aí esse orador, cheio de orgulho e vaidade, por isso que estava cheio de dificuldade lá também, falou, mas como que pode isso? Eu que conhecia tudo, eu que falava que era orador, eu estou nessa dificuldade, você está me ajudando? Você que não sabia muito? Ele falou, o que você fez para estar numa condição tão boa? Ele falou, tudo que o senhor falava que era para fazer. Eu fiz, né? Então, pois é. Aí é aquela situação que a gente vê, né? Quer dizer, quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai ser cobrada. É aquela frase, a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então ele, ávido, né, de conhecimento, ele queria aprender. Ele ia, escutava e botava em prática. E se deu bem. E estava muito feliz de poder ajudar aquele que, segundo ele, o ajudou a estar naquela condição tão boa. Então, é sempre assim. Às vezes a pessoa fala assim, fulano fala lá no centro, mas faz isso, faz aquilo. Isso é um problema do fulano. O fulano que vai ter problema depois. Agora, se ele está ajudando e auxiliando, ele pode até não se beneficiar disso, mas ele está ajudando o outro a se beneficiar. Que bom, né? Porque o objetivo é esse. O objetivo não é o orador chegar aqui e falar que é superior a todos, que é bonzinho. Nada disso, a gente não é nada disso. Nós somos cheios de erros, erramos o tempo todo e depois sentimos até vergonha quando a gente fiz isso, eu não estou acreditando que eu fiz isso. Mas fez, não é? Então o objetivo é a gente aprender. Não é por acaso que, segundo o Flavinho, filho de Ângela, a gente está metido de besta aqui falando. Né? Eu não esqueço disso. Ele era pequenininho e ele olhava que ele falava assim, vocês são metidos de besta, subir lá e ficar falando, ensinando para as pessoas. Mas é assim, né? Muitas vezes nós poderemos não nos beneficiar desse trabalho que a gente procura fazer aqui,
integralmente. Sempre um pouco fica, mas aquele que está no ambiente ouvindo e fazendo aquilo que às vezes a gente não faz, está se beneficiando muito mais. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não adianta correr, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque agora a gente está numa situação que não tem mais para onde correr. Nós tomamos contato com a doutrina espírita. Pronto, acabou. Agora é para frente e para o alto, não tem jeito. Senão, seremos muito cobrados, porque nós estamos buscando não uma tábua de salvação, que isso não é isso, né? Nós estamos buscando conhecimentos que podem nos tornar melhores se a gente fizer. Quando Jesus foi crucificado, né? Aí todos, ele morreu para salvar a humanidade. Deu seu sangue para lavar os pecados do mundo. Que bom que fosse assim, mas não é. Não é. Ele morreu, sim, levou até o fim a sua missão de evangelizar uma sociedade. Aí ele foi e deixou para nós os seus ensinamentos para que a gente os incorporasse na nossa atividade para a gente se salvar. Então, claro que ele foi o Salvador, porque ele que trouxe a boa nova para nós. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é apenas pedir perdão e ficar por isso mesmo. Não, a gente tem que botar em prática aquilo que ele ensinou. E é o que acontece com o Espiritismo. Né? A gente aprende, mas a gente tem que botar em prática depois. Senão, olha só, nós vamos ou ser escravizados ou escravizar. Porque todo aquele, né, que procura impor a sua vontade, a sua autoridade sem limite, acaba escravizando aquele que está do seu lado. Quando a gente fala em escravidão, a gente fala assim, mas escravidão não tem, não acabou. A Lei Áurea já acabou. Princesa Isabel se encarregou de abolir a escravidão, propriamente dita, como era. Mas a gente sabe que não acabou, porque são várias as situações em que a gente se vê escravizado. Né? Todas as vezes que nós somos impedidos de nos expressar de alguma forma, de fazer alguma coisa que a gente deveria ou que deseja, estamos, de certa forma, sendo escravizados por um sistema. Então, a escravidão, ela tem muitos tentáculos, né? Aquela que a gente conhecia, daquela forma, ela pode até ter minimizado, mas ela não acabou. Trabalho escravo, propriamente dito, ainda existe e muito. Não é só aqui não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós encontramos, principalmente nos países subdesenvolvidos, nós encontramos muita escravização, muita mesmo. Então a gente sabe que isso aí é uma pedra de tropeço aí na nossa evolução. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Kardec perguntou isso, né? E eles responderam, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Olha essa frase, toda sujeição absoluta de um homem a outro, de uma pessoa a outra. Então, tudo, né? Aqui está escravidão, aqui no sentido mais amplo possível. Inclusive esse que eu estou falando, aquele autoritarismo, né? Aquela ditadura, né, que às vezes alguém nos impõe. Não estou falando isso em termos sociais, governo, estou falando de pessoa para pessoa mesmo. Hoje a gente ainda encontra núcleos familiares com muita escravidão. Muita escravidão. Companheiros sendo escravizados, filhos sendo escravizados, né, sob aí, antigamente era um chicote, hoje sob a autoridade financeira. Quem tem muito, dita a ordem. Né? Quem abastece, dita normas. E assim vai. Então, isso ainda está presente na nossa sociedade. E muito mais do que a gente imagina, né?
Então isso aqui, ó, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Isso aqui está no sentido mais amplo. Não está só no sentido de escravidão, como nós conhecemos a escravidão que a princesa Isabel aboliu, não. No sentido geral, essa resposta aqui, ela não está especificada. Ela está generalizada a todo o processo de sujeição de alguém de alguém por outra pessoa. A lei humana, que estabelece a escravidão, é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Nós vemos outras culturas, principalmente as mulheres, como são escravizadas sob certas culturas. Que são impostas a elas atitudes terríveis para as mulheres. Isso é uma escravidão. Então, as mulheres de determinada cultura ainda vivem escravizadas sobre um regime rígido, e principalmente escravizadas pelo sexo masculino em determinadas culturas. Isso aí é fato e ainda existe, e vai continuar existindo enquanto a gente estiver num plano de provação e expiação. Essas coisas nunca vão deixar de existir. Nunca vão deixar de existir. Vão deixar de existir na Terra. Porque a Terra vai progredir e vai sair desse contexto inferior. Mas outros mundos primitivos vão também ter essa situação na sua sociedade. Primitivos e outros que saem do primitivismo para aprovação e expiação, isso vai existir. Então, isso é parte da inferioridade humana, da inferioridade espiritual. A escravidão é parte da inferioridade. Então, enquanto o espírito não se desenvolver e se tornar um bom espírito, ele sempre vai escravizar alguém ou em alguma situação, a menos que ele se torne um bom espírito e que haja de acordo com a lei divina, fazer ao outro somente aquilo que ele quer que seja feito com ele. Então isso aí acaba, com todo e qualquer sofrimento no mundo, Na 830, Kardec pergunta: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Porque está na cultura, você não tem um jeito, Aí eles respondem sabiamente, o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. De forma nenhuma. Às vezes o mal é necessário, mas não é por isso que ele vai ser um bem. Ele continua sendo um mal. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispondes para o compreender. Então, tá vendo? A responsabilidade, isso aqui é muito importante. A responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispondes para o compreender. Agora, isso aqui, também em outras passagens já da doutrina espírita, já foi falado e é explicado, depende de por que a pessoa não compreende. Os meios de que se dispõe para compreender. Só se lhe foi negada essa informação. Só se a pessoa não teve como aprender. Ela não quis aprender. Do contrário, ela vai ser responsabilizada sim. Agora, se ela não dispõe de meio nenhum, se não foi ofertada a ela a oportunidade desse aprendizado, por isso ela não compreende, aí ela não terá responsabilidade nesse erro, porque ela não sabe. Agora, todo aquele que não se informa porque não quer assumir responsabilidade, esse já está errando aí. Esse já está assumindo.
responsabilidade daquele erro. Porque, claro que é muito mais cômodo errar na ignorância, né? Ah, eu não quero saber disso não. Deus me está muito boa a minha vida. É por isso que eu digo, conheceu a doutrina espírita? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem hora que eu fico assim, para quê que eu fui entrar nisso, né? Mas agradeço a todo segundo por ter entrado, né? Porque o que eu já fui beneficiada por essa doutrina no meu modo de ser, não tem nem, não posso nem contar, né? Porque realmente somos espíritos inferiores. Então, se deixar folgado, né? Não é? Tem uma frase assim, encontrou barro mole e cava fundo? Pois é. Então, se a gente tem tendência, encontra facilidade, aí a gente se compromete, né? Então, não tem jeito. Conheceu o Espiritismo, já está comprometido, né? Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sempre relativa. É por isso que a gente não pode ficar falando isso para o outro. Você tem culpa. Não, vamos mudar essa palavra aí. Você tem parcela de responsabilidade nisso. Culpa é muito maior. A culpa restringe a ação, parece, numa pessoa. E parcela de responsabilidade, você podia ter feito alguma coisa para minimizar, né, para ajudar, mas não poderia até não impedir, mas teria feito alguma coisa. Então, é parcela de responsabilidade, né? Por isso que a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural. Até aí tudo bem, é assim mesmo, né? A cultura é assim, a pessoa não vai sozinha conseguir mudar. Mas, olha só, desde que a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Aí, mesmo que ele esteja numa cultura dessa forma, o que vai falar forte é a conduta que ele tem, é a sua consciência nesse relacionamento social. Aí vai ele que vai fazer isso para ele. Ele não vai mudar o sistema, mas ele não precisa contribuir para esse sistema. Né? Ele pode muito bem agir diferente, porque isso ele é livre para ele fazer. Né? Ele não vai mudar um sistema. E claro que vai ser muito mais difícil, mas ele não precisa ser conivente. A partir do momento que ele reconheceu, né, aquele irmão que aí ele terá que realmente trabalhar de forma diferente, mais humana, né, mais de acordo com a lei divina. Mas a sociedade sendo, fica muito difícil para ele. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Isso aí, essa palavra raça aqui, a gente colocou porque está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas a gente sabe que raça só tem uma, que é a humana. Então aqui ficaria melhor etnias, né? Mas a tradução é essa, a gente colocou aqui. Mas ficaria melhor etnias, né? Porque raça, tem raça mais ou menos, existe a raça humana e ali as diferenciações e a variedade ali, né, de etnias. Mas olha o que eles respondem. Sim, para as elevar. E não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgarem no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro. Insensatos, que não enxergam além da matéria,
Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Né? Então aqui está, né, mais direcionado à questão da escravidão propriamente dita, mas também tem conotações aí, né, amplas do sentido social. Mas realmente a gente vê que hoje, né, tem pessoas hoje que traficam, né, submetem, escravizam moças, escravizam jovens para a prostituição, né, vendem crianças, pais que vendem crianças, não dão para adoção, eles vendem crianças. Isso é uma coisa terrível, né? Como se que a criança fosse um objeto da casa que ele vai vender para fazer dinheiro. Né? Que é isso? A gente tem isso na nossa sociedade. Tudo por quê? Porque somos espíritos inferiores. Nós estamos num plano de provação e expiação. É de se admirar? Não, não é de se admirar. É claro que a gente se surpreende em determinadas situações, né, até com pessoas que a gente nem imagina que poderiam fazer certas coisas e fazem. Mas é assim, faz parte ainda desse contexto tão inferior que é a Terra ainda, né? Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Olha o que eles respondem, né? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Isso aqui, claro que também está ainda, né, puxando para a escravidão como a gente entende, mas também faz sentido, às vezes, para aqueles que estão exercendo algum trabalho na nossa casa. Existe esse tipo de escravidão hoje, né? Já até comentei sobre isso. Pessoas que colocam outras pessoas a trabalharem na sua casa e tratam muito bem, tratam com muito respeito, segundo eles, mas não pagam adequadamente. Muitas vezes nem pagam, porque oferecem alimento, oferecem saúde, né? Um tratamento de saúde, um alimento, a casa, e as pessoas trabalham. Isso é trabalho escravo. Está tratando bem? Tá, mas cadê a remuneração pelo trabalho que a pessoa está exercendo? E às vezes a gente faz sem se preocupar que está errando, às vezes acha que está acertando. Eu já contei esse caso aqui de uma amiga que aconteceu isso, né? Ela foi a um sítiozinho no interior e era uma família numerosa, cheia de filhos, né? E eles com muita dificuldade, não tinham condição nem de alimentar todos e tinham muitas moças, né? Aí ofereceram a eles se eles queriam uma das meninas para trabalhar na casa deles. E eles deixaram bem claro, não precisa pagar nada. Ela saindo daqui já está recebendo muito, porque aqui ela não tem nem o que comer direito. Uma moça bonita, devia ter uns 13 anos, por aí. E assim ela fez. Ela estava precisando de alguém para auxiliar, para ajudar, levou a moça para casa, né? E fez tudo por ela. Ela recebeu tudo bom, tudo assim direitinho, o quarto, a assistência médica, odontológica que ela estava precisando. Eles pagaram tudo, eles estavam, né, ajudando muito ela. Mas ela trabalhava na casa, ela era a empregada doméstica. E ela estava grata por ter aquilo tudo que ela estava tendo.
Aí ela falando para mim isso, feliz, ela tá assim, sabe? Quando a pessoa tá achando que o coração tá leve, que tá ajudando a pessoa. Eu fiquei, assim, preocupada com o que eu ia falar para ela, mas eu tenho muita intimidade com ela. Aí eu falei assim, olha, é assim, muito bacana o que você está fazendo por ela. Mas eu vou te dizer, você tinha que estar pagando um salário para ela. Ué, mas eu estou dando tudo a ela. Eu falei assim, pagasse um salário digno a ela e deixasse que ela comprasse as roupas dela, que ela procurasse, né, alguma assistência que você pudesse dar a mais, tudo que você está dando. Mas essa menina merece um salário. Ela merece ganhar um dinheirinho. Ah, mas eu não posso assinar carteira, ela é menor de idade. Eu falei, dá por fora o dinheirinho a ela, até que ela cresça e possa assinar uma carteira. Ela não podia nem estar trabalhando na tua casa assim. Ah, não, mas eu gosto dela como filha. Tá. A sua filha trabalha na sua casa, a sua filha cozinha, lava e passa? Não. Eu falei, então, tem diferença, né? Tem diferença nisso aí. Aí ela pensou, ela é uma pessoa ótima, e depois ela falou, sabe que você tem razão? Eu acho que é isso mesmo, não está errado isso. Eu falei, está muito errado. Né? Claro que quando alguém vai fazer um serviço na sua casa, você pode tratar o preço com ele sem ser trocando moeda. Né? Ele vai fazer um serviço. Você tem algo que interessa muito a ele, que se ele for comprar fora, talvez vai ficar muito caro para ele comprar. Então ele faz um serviço em troca daquilo que ele deseja. É outra história, é diferente. Isso aí é comum acontecer. E não é errado isso. A pessoa que está escolhendo isso, ela que deseja isso. Então é diferente. Agora, aquele valor daquele objeto tem que corresponder ao valor que você pagaria para ele. Porque se não corresponder, você tem que acrescentar. Se um dia de trabalho dele for R$150, um exemplo, um dia de trabalho, um diarista vai à tua casa fazer um serviço, R$150. Se o que ele vai levar vale 100, dá e dá mais 50. Faça justiça nisso aí, porque senão é trabalho escravo, diferente, com outra carinha, mas não deixa de ser. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, mas aí eu vou ser cobrado. Não, você vai ser cobrado de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu conhecimento. Claro que alguém que use de má fé vai responder muito mais, evidentemente. Aquela menina estava querendo ajudar a outra e estava ajudando, a outra não fazia questão de nada. Então ela não vai responder por isso. Agora, a partir do momento que ela ficou sabendo que alguém dividiu com ela isso aí para ela raciocinar e pensar, se ela continuasse aí, a coisa era diferente. Aí já a cobrança seria diferente. Né? Mas no caso ali, até então, não. Ela não responderia. Mas a partir do momento que ela ficou sabendo, aí ela já estava querendo, né, levar algumas vantagens aonde não deve. Bem, nós temos muitas coisas dentro dessa lei de liberdade. Nós vamos deixar para a semana que vem, começando dessa página aqui, a liberdade de pensamento. Que essa ninguém consegue limitar, né? Essa ninguém consegue limitar. Muita paz para todos, que a gente continue recebendo esses conceitos maravilhosos, né? Ampliando os horizontes do nosso pensamento, para que a gente possa acertar mais. Claro que a gente se compromete. Né? Quando a gente termina aqui a nossa reunião aqui, Ângela, dever cumprido, né? E eu, responsabilidade adquirida. Isso dá um medo, mas olha, agora não tem mais volta, né? É ir para frente e tentar uma reforma íntima, porque senão não vai adiantar muito, que a gente sabe. Muita paz para todos.